Eu quero comida. Faz logo. Tô com fome. Não me faz perder a cabeça. Jesus dá lição em filho mendigo que batia e fazia mãe idosa sofrer. História real. Dona Lúcia acordou com dor. Seus 68 anos pesavam no corpo machucado enquanto ela tentava se levantar da cama. O roxo no braço ainda estava ali, marcando onde seu filho havia apertado com força 2 dias atrás. O lábio estava inchado de um tapa que ela levou na semana anterior. Ela olhou para o relógio na parede descascada. 5 da manhã. Precisava se levantar antes que ele acordasse, antes que começasse a gritar, antes que exigisse dinheiro que ela não tinha. Seu filho André, de 40 anos, dormia no sofá da pequena sala. Garrafas vazias de cachaça espalhadas pelo chão, o cheiro forte de álcool impregnado no ar. Ele não trabalhava. Nunca trabalhou. Aos 40 anos, sua única ocupação era pedir esmolas nas ruas do centro da cidade e gastar tudo em bebida. Dona Lúcia caminhou de pés descalços até a cozinha, tentando não fazer barulho. Abriu o armário, vazio. A geladeira, apenas um pedaço de pão velho e água. O dinheiro que ela havia recebido de sua aposentadoria miserável, apenas um salário mínimo. André tomou dela à força 3 dias atrás. Ela sentou-se na cadeira velha e quebrada, colocou o rosto entre as mãos e chorou em silêncio. Não podia chorar alto. Se ele acordasse e a visse chorando, ficaria furioso. Diria que ela estava tentando fazer papel de vítima e bateria nela novamente. Senhor, até quando? Ela sussurrou entre lágrimas. Até quando vou aguentar isso? Se você está começando a acompanhar esta história que vai transformar vidas, deixe seu like e se inscreva no canal agora. André nem sempre foi assim. Houve um tempo em que ele era apenas um menino normal, brincando na rua, indo à escola, sonhando com o futuro. Mas a vida foi dura com ele, e ele escolheu ser ainda mais duro com a vida. Aos 15 anos, começou a beber. Aos 18, largou a escola. Aos 20, perdeu o primeiro emprego por faltas e embriaguez. Aos 25, já não conseguia mais manter nenhum trabalho. Aos 30, estava morando nas ruas. Dona Lúcia, mesmo com suas dificuldades, sempre o recebia de volta. Sempre abria a porta. Sempre dizia: "Você é meu filho. Essa casa é sua casa." Mas André transformou aquela casa em um inferno. Ele acordava tarde, sempre de ressaca. Gritava exigindo comida. Se não tivesse comida, gritava mais alto. Se Dona Lúcia dissesse que não tinha dinheiro, ele revirava a casa inteira procurando. E quando encontrava, mesmo que fossem apenas alguns trocados guardados para o pão, tomava tudo à força. E o pior, ele batia nela. A primeira vez que aconteceu, Dona Lúcia ficou em choque. Ela não acreditou que seu filho havia levantado a mão para ela. Ele estava bêbado. Ela tentou impedi-lo de sair para beber mais, e ele a empurrou com força contra a parede. Ela caiu, machucou o joelho e ficou ali no chão chorando enquanto ele saía rindo. Depois daquele dia, as agressões se tornaram frequentes. Um empurrão aqui, um tapa ali, um aperto forte no braço, puxões de cabelo. Dona Lúcia vivia com medo dentro da própria casa. Naquela manhã de terça-feira, Dona Lúcia precisava ir ao posto de saúde buscar seus remédios de pressão alta. Ela acordou André cedo. "Filho, eu preciso ir ao posto. A senhora poderia ficar quieto enquanto eu não estiver aqui?" André abriu os olhos vermelhos e inchados. "Me dá dinheiro para o pão." "Filho, eu não tenho dinheiro agora. Só vou receber minha aposentadoria semana que vem." "Mentirosa!" ele gritou, levantando-se do sofá. "Você sempre esconde dinheiro de mim. Acha que eu sou otário?" "Filho, eu juro que não tenho." André agarrou o braço dela com força, apertando exatamente onde já havia um roxo. "Me dá o dinheiro ou eu quebro essa casa toda." Dona Lúcia chorou de dor. "Filho, por favor, você está me machucando." Ele a empurrou para o lado e começou a revirar os armários, jogando panelas no chão, quebrando pratos, destruindo tudo. Quando não encontrou nada, virou-se para ela com fúria. "Você quer me ver morrer de fome? É isso? Que mãe é você?"
e saiu batendo a porta, deixando a casa destruída e sua mãe caída no chão, sangrando de um corte na testa causado por um prato que voou na direção dela. Dona Lúcia ficou ali, sozinha, com a casa em destroços ao seu redor. E pela primeira vez em todos aqueles anos de sofrimento, ela pensou: eu não aguento mais. Eu prefiro morrer. Se esta história está tocando seu coração, não esqueça de curtir e compartilhar. Esta mensagem precisa chegar a mais pessoas. Capítulo 4. O pedido desesperado. Dona Lúcia limpou o sangue da testa, arrumou a casa como pôde com as mãos trêmulas e saiu para o posto de saúde. No caminho, ela passou pela igreja que frequentava quando ainda tinha forças para ir. Algo dentro dela a puxou para entrar. A igreja estava vazia. Apenas o silêncio e a presença de Deus naquele lugar. Dona Lúcia caminhou até o altar, seus passos ecoando no espaço sagrado. Ela ajoelhou-se diante da cruz e começou a chorar, não mais em silêncio, mas em soluços profundos que vinham da alma. Jesus! Ela clamou em voz alta. Eu não aguento mais. Meu filho está me matando. Ele me bate, me humilha, me trata como lixo. Eu dei a vida por ele. Criei ele sozinha depois que o pai dele morreu. Trabalhei até as mãos sangrarem para dar comida a ele. E é assim que ele me trata. Ela batia no peito, a dor emocional muito maior que qualquer dor física. Senhor, eu sei que o Senhor pode fazer milagres. Eu sei que o Senhor pode mudar corações. Eu sei que o Senhor pode transformar meu filho. Mas eu também não aguento mais sofrer. Então eu te peço, ou o Senhor transforma ele, ou me leva, porque eu não quero mais viver assim. Naquele momento, algo aconteceu. Dona Lúcia sentiu uma paz invadir seu coração. Uma paz que ela não sentia há anos. E ela ouviu no fundo de sua alma uma voz suave dizendo: está feito, descanse, eu cuidarei disso. Ela não sabia exatamente o que aquilo significava, mas pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu esperança. André estava no centro da cidade, sentado em uma esquina movimentada pedindo esmolas. Ele tinha uma latinha na frente onde as pessoas jogavam moedas. Alguns davam. A maioria passava reto, desviando o olhar. Ele já tinha conseguido alguns trocados, o suficiente para comprar mais uma garrafa de cachaça. Era tudo o que importava para ele. De repente, um homem parou na frente dele. André olhou para cima e viu alguém vestido de forma simples, mas havia algo diferente naquele homem. Seus olhos tinham uma profundidade que André nunca havia visto antes. André, o homem disse. André franziu a testa. Como você sabe meu nome? Eu sei tudo sobre você, André. Sei onde você mora. Sei o que você faz. Sei como você trata sua mãe. André sentiu um frio na espinha. Quem era aquele homem? Um policial apaisano, alguém que a vizinhança mandou para confrontá-lo. Não sei do que você está falando, André disse, tentando se levantar. Me deixa em paz. Mas o homem colocou a mão no ombro dele e André sentiu suas pernas travarem. Era como se uma força invisível o impedisse de sair. Você vai me ouvir, André, porque hoje é o dia em que sua vida muda. Ou você muda ou você morre. E não estou falando de morte física. Estou falando de morte espiritual. De perder sua alma para sempre. André olhou ao redor. As pessoas continuavam passando, mas era como se ninguém os visse. Era como se eles estivessem em uma bolha, separados do resto do mundo. Quem é você? André perguntou, a voz tremendo. O homem sorriu gentilmente. Eu sou Jesus. E vim aqui porque sua mãe me chamou. Capítulo 6. A revelação. André tentou rir, mas a risada morreu em sua garganta. Havia algo naquele homem que o fazia acreditar que ele estava dizendo a verdade. Jesus não existe, André murmurou, mas sua voz não tinha convicção. Não existe? Jesus disse. Então como eu estou aqui na sua frente? Como eu sei tudo sobre você? Como eu sei que hoje, há 3 horas atrás, você empurrou sua mãe e ela bateu a cabeça? Que ela está com um corte na testa por sua causa? André empalideceu. Eu estava nervoso. Ela me provocou. Mentira. A voz de Jesus trovejou, fazendo André recuar.
E não minta para mim, André. Sua mãe não provocou nada. Você bateu nela porque você é um covarde. Porque você escolheu a bebida ao invés da dignidade. Porque você preferiu viver nas ruas, pedindo esmolas, ao invés de trabalhar com honra. André tentou desviar o olhar, mas não conseguia. Os olhos de Jesus o prendiam como imãs. Você acha que é vítima? Jesus continuou. Você acha que o mundo te deve alguma coisa? Você tem 40 anos, André. 40 anos. E o que você construiu? O que você fez com a vida que Deus te deu? A vida foi difícil comigo. A vida foi difícil? Jesus perguntou. E o que dizer da sua mãe? Ela ficou viúva aos 30 anos, com um filho pequeno para criar. Ela trabalhou como empregada doméstica, lavadeira, faxineira. Quebrou as costas, destruiu a saúde, tudo para que você tivesse comida, roupa, escola. E você jogou tudo fora. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto de André, mas eram lágrimas de raiva, não de arrependimento. Eu não pedi para nascer. Ele gritou, mas você nasceu. Jesus respondeu, e agora você tem uma escolha, viver com dignidade ou morrer na sarjeta. E não me venha com desculpas, André. Eu conheço milhares de pessoas que passaram por situações piores que a sua e escolheram ser vencedores. Você escolheu ser um perdedor. E pior, escolheu destruir a única pessoa que te ama. Capítulo 7. O filme da vida. Jesus estendeu a mão e de repente a rua desapareceu. André se viu transportado para outro lugar, outra dimensão. Ele se viu quando era apenas um bebê nos braços de sua mãe. Ela era jovem, bonita, mas seus olhos estavam tristes. Ao lado dela, um caixão, o funeral de seu pai. 28 anos de idade, Jesus narrou, viúva, sem família, sem dinheiro. Mas ela não te abandonou. Ela não te entregou para adoção. Ela escolheu te criar sozinha. A cena mudou. André tinha 5 anos e estava com febre alta. Sua mãe estava ajoelhada ao lado da cama dele, orando e chorando, porque não tinha dinheiro para o médico. Ela molhava panos com água fria e colocava na testa dele, passava a noite inteira acordada cuidando. Outra cena. André com 10 anos, pedindo um tênis que todos os meninos da escola tinham. Sua mãe trabalhando turnos duplos, limpando casas durante o dia e escritórios à noite, apenas para comprar aquele tênis. Ela trabalhou por 3 semanas, sem um dia de descanso. Jesus disse, mas suas mãos ficaram em carne viva de tanto esfregar. Mas quando ela te deu aquele tênis, seu sorriso fez ela esquecer a dor. Deixe seu like, se esta história está mexendo com você. E se inscreva para receber mais histórias transformadoras. As cenas continuaram. André viu cada sacrifício, cada lágrima, cada noite que sua mãe passou com fome para que ele pudesse comer. Viu o amor incondicional dela, mesmo quando ele começou a dar problemas na adolescência. E então vieram as cenas mais dolorosas. André, com 20 anos, chegando bêbado em casa pela primeira vez. O rosto de sua mãe, a decepção, o medo. André, com 25 anos, perdendo emprego após emprego por causa da bebida. Sua mãe implorando para ele parar e ele gritando com ela, e finalmente as cenas recentes. André batendo em sua mãe, empurrando-a, apertando seu braço com força, quebrando os pratos da casa. Roubando o pouco dinheiro que ela tinha, André viu o rosto de sua mãe depois de cada agressão. Viu-a chorando sozinha no banheiro. Viu-a ajoelhada orando, implorando a Deus por ele. Viu-a com medo, tremendo quando ouvia seus passos. E então viu a cena mais devastadora. Sua mãe hoje de manhã, na igreja, clamando a Deus. Ou o Senhor transforma ele, ou me leva. Porque eu não quero mais viver assim. André caiu de joelhos, soluçando incontrolavelmente. Eu não sabia, eu não percebia, você sabia. Jesus trovejou. Você sempre soube? Você só não se importou, porque você é um egoísta, um covarde. Um homem que prefere afogar suas frustrações na bebida ao invés de enfrentá-las com coragem. Capítulo 8. O inferno. Pessoal, Jesus então mostrou algo ainda mais terrível. Ele mostrou os futuros possíveis. Na primeira visão, André viu-se dali a 2 anos.
Ele estava completamente entregue ao álcool, vivendo nas ruas, comendo lixo. Sua mãe havia morrido. Seu coração não aguentou mais o sofrimento. Ele nem soube. Ninguém o procurou para avisar. Ele morreu sozinho debaixo de uma ponte, sem ninguém para chorar por ele. Na segunda visão, pior ainda. André tinha matado sua própria mãe em um acesso de raiva bêbada. Ele estava na prisão, e o peso da culpa era tão grande que ele havia tentado suicídio 3 vezes. Mas não conseguia morrer. Estava condenado a viver com aquele peso esmagador para sempre. Na terceira visão, a mais terrível de todas, André viu o inferno. Não era uma metáfora, era real. Fogo, tormento, desespero eterno. E ali ele via o rosto de sua mãe, não em tormento, mas do outro lado, no paraíso, olhando para ele com tristeza. Ela havia ido para o céu apesar de tudo, mas ele estava condenado, separado dela para sempre. Este é o seu futuro, André, se você não mudar agora. Jesus disse, sua voz séria e firme. Você tem uma escolha a fazer hoje. Você continua neste caminho de destruição, ou você se levanta, se torna um homem de verdade e honra a mulher que te deu a vida. André estava destruído, quebrado em 1000 pedaços. Mas como? Como eu mudo? Eu sou fraco. Eu sou um fracassado. Você é fraco porque você quer ser fraco. Jesus disse, porque você usa suas dificuldades como desculpa para não tentar. Mas eu estou aqui te oferecendo força. Eu estou te oferecendo uma segunda chance. Eu estou te oferecendo uma vida nova. Mas você precisa querer. Você precisa escolher. Jesus se ajoelhou ao lado de André e colocou a mão sobre seu ombro. Vou te fazer 3 perguntas. André, e você precisa responder com honestidade. André assentiu, ainda soluçando. Primeira pergunta, você quer mudar de verdade? Não apenas se sentir mal, mas realmente mudar sua vida? André pensou. Por anos ele se fez de vítima, culpou os outros, arrumou desculpas. Mas ali, diante de Jesus, ele não podia mais mentir. Nem para Jesus, nem para si mesmo. Sim, ele sussurrou. Eu quero mudar. Segunda pergunta, você está disposto a parar de beber, procurar ajuda, buscar um emprego, mesmo que seja humilde, e trabalhar com dignidade? André engoliu seco. Seria difícil, muito difícil, mas ele assentiu. Sim, eu estou disposto. Terceira e última pergunta. Você está disposto a pedir perdão à sua mãe, ajoelhar-se aos pés dela e jurar que nunca mais vai levantar a mão contra ela? As lágrimas correram mais forte pelo rosto de André. Sim, eu estou. Jesus sorriu. Então levante-se. Levante-se e seja o homem que você foi criado para ser. Capítulo 9. O retorno André se viu de volta à rua do centro da cidade. As pessoas passavam normalmente. Jesus não estava mais ali, mas André era um homem diferente. Algo havia quebrado dentro dele, e algo novo havia nascido. Ele pegou a latinha com as moedas, tinha cerca de 15 reais. Ao invés de ir para o bar, ele foi para uma lanchonete, tomou um banho no banheiro público, comprou um pão e guardou o resto. Então, com o coração batendo forte, ele caminhou de volta para casa. Quando chegou, sua mãe estava limpando os cacos de vidro que ele havia quebrado pela manhã. Ela se assustou ao vê-lo, recuando instintivamente. Mãe, André disse a voz embargada. Não precisa ter medo. Ele caminhou em direção a ela e fez algo que não fazia há 20 anos. Ajoelhou-se aos seus pés. Mãe, me perdoa por tudo. Por ter batido na senhora, por ter roubado da senhora, por ter feito a senhora sofrer, por ter sido o pior filho que uma mãe poderia ter. Dona Lúcia estava em choque, imóvel, sem saber se aquilo era real ou se era outra armadilha. Eu sei que não mereço seu perdão. André continuou chorando. Eu sei que eu destruí sua vida. Eu sei que eu fiz a senhora pensar em morrer ao invés de viver comigo. Mas eu juro, mãe, eu juro pela memória do meu pai, que eu vou mudar. Eu vou parar de beber. Eu vou procurar trabalho. Eu vou cuidar da senhora. Eu vou ser o filho que a senhora sempre quis. Dona Lúcia caiu de joelhos ao lado dele e o abraçou, chorando. Meu filho voltou. Jesus ouviu minha oração. Meu filho voltou. Eles ficaram ali,
abraçados no chão da casa destruída, chorando juntos. Mãe e filho, reconciliados pelo amor e pela graça de Deus. André empalideceu. Capítulo 10. A transformação. Os dias seguintes foram os mais difíceis da vida de André. A abstinência do álcool era brutal. Seu corpo tremia, sua cabeça doía, ele suava frio, tinha alucinações. Mas sua mãe estava ao seu lado, cuidando dele, orando por ele. Você vai vencer, meu filho, ela dizia. Deus está com você. Após 2 semanas de luta intensa, o pior passou. André estava limpo. Pela primeira vez em 20 anos, estava completamente sóbrio. E então começou a busca por trabalho. Foi humilhante. Ele foi rejeitado em vários lugares. Você não tem experiência recente. Você tem 40 anos e nunca trabalhou direito. Desculpe, não temos vagas. Mas André não desistiu. Finalmente, conseguiu um emprego como ajudante de pedreiro. O trabalho era pesado. Suas mãos, que só conheciam garrafas de cachaça, agora carregavam sacos de cimento. Suas costas doíam. Seus músculos gritavam. Mas toda vez que pensava em desistir, ele lembrava das palavras de Jesus: seja o homem que você foi criado para ser. No primeiro dia de pagamento, André levou todo o dinheiro para casa e colocou na mão de sua mãe. Mãe, isso é para a senhora. Para comprar comida, pagar as contas, consertar o que eu quebrei. Dona Lúcia chorou de alegria. Seu filho havia voltado. De verdade. Capítulo 11. O testemunho. 6 meses depois, André estava irreconhecível. Ele havia ganhado peso saudável. Seus olhos estavam claros e brilhantes. Sua postura era ereta. Ele havia sido promovido no trabalho e ganhava bem. Mas mais importante, ele havia se tornado um homem de Deus. Frequentava a igreja com sua mãe todos os domingos. Lia a Bíblia diariamente. Participava de um grupo de apoio para alcoólatras em recuperação. Um domingo, o pastor da igreja pediu que alguém desse um testemunho. André olhou para sua mãe, que sorriu encorajadoramente. Ele subiu ao púlpito com as pernas tremendo. Meu nome é André, ele começou, a voz embargada. E eu quero contar para vocês como Jesus salvou minha vida. E ele contou tudo. Não escondeu nada. Falou sobre suas 2 décadas perdidas na bebida. Falou sobre como maltratou sua mãe, como bateu nela, como a fez sofrer. Falou sobre o dia em que Jesus apareceu para ele na rua e mudou tudo. Eu era um mendigo, ele disse, lágrimas correndo. Não apenas um mendigo financeiro, mas um mendigo espiritual. Um mendigo de amor, de dignidade, de propósito. Mas Jesus me encontrou na sarjeta e me levantou. Ele olhou para sua mãe, que chorava no primeiro banco. E essa mulher aqui, André apontou para ela, essa mulher que eu destruí, que eu bati, que eu fiz chorar, ela nunca desistiu de mim. Ela orou por mim durante 20 anos. E Deus ouviu a oração dela. A igreja inteira se levantou e aplaudiu. Muitos choravam. O pastor abraçou André com força. Seu testemunho vai salvar vidas, meu irmão, ele disse, e salvou. Nos meses seguintes, André começou a visitar albergues, grupos de apoio, lugares onde mendigos e alcoólatras se reuniam. Ele contava sua história, oferecia esperança, mostrava que a mudança era possível. Capítulo 12. O legado do amor 3. Anos depois daquele encontro com Jesus, André estava casado com uma mulher de Deus que conheceu na igreja. Eles moravam em uma casa simples, mas confortável. E Dona Lúcia vivia com eles. Ela agora tinha 71 anos, mas estava mais feliz do que nunca. Tinha um quarto bonito, confortável. Tinha comida na mesa todos os dias. Tinha remédios quando precisava. Mas mais importante, tinha um filho que a amava, a respeitava, cuidava dela. Uma noite, André estava ajudando sua mãe a tomar os remédios, quando ela segurou a mão dele. Filho, ela disse com os olhos marejados, eu quero que você saiba uma coisa. Eu te perdoei por tudo, completamente, e eu sou a mãe mais feliz do mundo. André beijou a mão dela. Mãe, eu não mereço o seu perdão,
mas eu vou passar o resto da minha vida tentando compensar o que eu fiz. Você já compensou, meu filho. Você já compensou. Naquela noite, depois que todos já estavam dormindo, André saiu para o quintal e olhou para o céu estrelado. Jesus, ele sussurrou. Obrigado por não ter desistido de mim. Obrigado por ter aparecido naquele dia. Obrigado por ter me mostrado quem eu realmente era e quem eu poderia ser. Obrigado por ter me dado uma segunda chance. E ele sentiu aquela presença familiar, a mesma que sentiu naquele dia no centro da cidade. E ouviu, não com os ouvidos, mas com o coração, uma voz suave. André, você não é mais aquele homem. Você é uma nova criatura. Continue contando sua história. Continue mostrando às pessoas que a transformação é possível. Porque há muitos filhos por aí que estão fazendo suas mães sofrerem e eles precisam ouvir que ainda há esperança. André sorriu, as lágrimas correndo pelo rosto. Eu vou, Senhor. Enquanto eu tiver vida, eu vou. Reflexão final. A mensagem para você, queridos irmãos e irmãos. Esta história de André é um testemunho poderoso de que nunca é tarde demais para mudar. Não importa quão fundo você caiu. Não importa quantas pessoas você machucou. Não importa quantos erros você cometeu. Jesus pode te transformar, mas esta história também é um alerta. Um alerta para filhos que maltratam suas mães. Para filhos que batem, que gritam, que fazem suas mães chorarem. Acorde, acorde antes que seja tarde demais. Sua mãe não vai viver para sempre. E quando ela se for, você vai carregar o peso da culpa para o resto da vida. E para as mães que estão sofrendo nas mãos de filhos violentos, não desista de orar. Dona Lúcia orou durante 20 anos. 20 anos e Deus ouviu. Sua resposta pode estar a caminho agora, mas também estabeleça limites. Denuncie se for necessário. Procure ajuda. Você não precisa aceitar violência em nome do amor. Amor verdadeiro não aceita abuso. Se esta história tocou profundamente seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir. Comente amém se você acredita no poder transformador de Jesus. Seu compartilhamento pode salvar uma vida, pode salvar uma família hoje. Jesus está chamando você agora. Seja você o filho que precisa mudar, ou a mãe que precisa ter esperança, ou alguém que conhece uma situação assim. Jesus está chamando. A mudança começa hoje. O perdão está disponível agora. A transformação é possível neste momento. Não espere mais um dia. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde demais. Que Deus abençoe você e sua família abundantemente. Até a próxima história transformadora. Esta história precisa chegar a cada filho que está destruindo sua mãe, a cada mãe que sofre em silêncio, a cada família quebrada. Compartilhe agora. Marque aquela pessoa nos comentários. Seu compartilhamento pode ser o instrumento que Deus usa para trazer transformação hoje.